Olá a todos, vamos iniciarmos mais uma aula e a aula de hoje é sobre a resolução da atividade que está na página 172. Vamos lá. Inicia com essa questão que está na tela. Observe os pontos indicados no plano cartesiano. Aí eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, G, H, I, K, L, I, J. Esses pontos. A questão pede o seguinte: escreva os pontos e as coordenadas dos pares de ponto simétrico em relação. Aí a alternativa A pede em relação ao eixo X. E a alternativa B pede em relação ao eixo Y. Pois bem, vamos pegar aqui o ponto A. Vamos pegar o ponto A. O que é ponto simétrico? Aqui eu tenho um ponto A, um ponto simétrico A em relação a X, é um ponto que teria que estar à mesma distância do A em relação a X. Ó, tem uma distância, duas, três. Um ponto teria que estar aqui, ó. Uma, duas, três. Teria que estar aqui, ó. Então não tem nenhum ponto. Então A em relação a X não tem ponto simétrico. O ponto L, aqui eu tenho duas distâncias até chegar no X, ó. Uma, duas. Então não tem nenhum ponto aqui. Então não tem ponto simétrico em relação a X. J, aqui eu tenho quantas até chegar no X? Uma, duas, três, quatro. Então aqui, ó, nessa linha nem ponto não tem. Então não tem ponto simétrico em relação a X. B, eu tenho uma unidade. X. E o K também tem uma unidade. Então eu já tenho aí na letra A aqui, eu tenho o ponto B, vamos lá, volta. Quem são as coordenadas do ponto B? 2 para o X e 1 para o Y. As coordenadas do ponto B é 2 para o X e 1 para o Y. É 2 e 1. Tranquilo? Então fica 2 para o X e 1 para o Y. Certo? O B é simétrico em relação. O B e K, perdão, são simétricos em relação ao X. Então agora eu vou colocar as coordenadas do ponto K, que é 2. Observa aqui, ó. 2 para o X e menos 1 para o Y. Então vou colocar lá. Primeiro ponto simétrico que nós encontramos, né? É o B e o K. Que as coordenadas de K é 2 para o X e menos 1 para o Y. Volta para o slide. O outro, vamos continuando, né? O C não tem nenhum ponto aqui. Então não tem como ter ponto simétrico, né? Você observa. E depois do C, vamos ver. Temos o D. Qual a distância que o D está pro eixo X? Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Do eixo X até o ponto D, eu tenho
4 distâncias, né? Eu tenho 4 unidades. E para o I, também eu tenho 4, ó. Conta, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eles são simétricos em relação ao eixo X, o ponto D e o ponto I. Certo? O ponto D e o ponto I. O ponto D, ele tem coordenada menos 1 e 4. E o ponto I tem coordenadas menos 1 e menos 4. Voltando, repetindo. O ponto D tem coordenadas menos 1, 4. E o ponto I tem coordenadas menos 1 e menos 4. Vamos lá escrever? Então eu tenho aqui, eu tenho o ponto D. Ficou feio aqui, mas vai dar um jeito aqui de dar um conserto aqui. Menos 1 para o X e 4 para o Y. E o ponto que é simétrico a D é o ponto I, né? Que vai ter as coordenadas menos 1 para o X e menos 4 para o Y. Volta para o slide. Agora vamos para o I, né? Fizemos o D, agora vamos para o I. O I tem uma distância, ele está uma distância em relação ao eixo X. Aqui eu tenho o ponto H, mas ele não é simétrico ao ponto E, porque ele tem duas distâncias. Ele não dá a mesma distância em relação ao eixo X. Aí eu tenho esses dois últimos pontos, o ponto F e o ponto G. Aí eu conto a distância que cada ponto está em relação ao eixo X. Se for a mesma distância, eles são simétricos. Então aqui, do eixo até o ponto F, eu tenho uma distância, outra distância. Eu tenho duas distâncias, eu tenho duas unidades, né? A distância do eixo até o ponto F é 2. E a distância do eixo X até o ponto G também é 2. É a mesma distância. Então, por esse motivo, eles são ponto simétrico, né? Então, o ponto F e o ponto G são simétricos, pois eles estão à mesma distância em relação ao eixo X, que a questão pede. Então, as coordenadas de F, você observa aí na imagem, é menos 5, primeira X, e a ordenada é 2. E de G, menos 5 e menos 2. Vamos lá? Então, menos 5 e 2, que é a GF. E o ponto G, ele vai ter coordenadas menos 5 e menos 2. Aí tá feita a primeira, certo? Primeira alternativa da questão 8 da página 172. Ok? Então, feita a questão letra A. Tranquilo?
Agora vamos para a alternativa B. Alternativa B. É o mesmo raciocínio, só que agora é em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y. Certo? Pegando o mesmo raciocínio, pego aqui o A, ponto A. O ponto A em relação ao eixo Y, qual é a distância? 6, né? Você observa, a distância que o ponto A está em relação ao eixo Y é 6 unidades. Então não tem nenhum ponto que esteja a essa mesma distância, 6 unidades. Certo? Então não tem ponto simétrico. Pegando o L, ponto L, certo? Em relação ao eixo Y, ele tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se tem algum ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então L vai ser... O L, ele é simétrico ao ponto G. Por quê, professor? Porque o L é simétrico ao ponto G. Porque ele está à mesma distância, aqui, ó, pegando aqui, ó, L, ele tem 5 unidades, a distância dele é 5, e o ponto G também tem essa mesma distância. Então, eles são simétricos. Vamos lá, colocar? Então, ponto L e o ponto G, certo? O L tem coordenadas, o quê? 5 para o X e menos 2 para o Y. E o ponto G tem menos 5 para o X e menos 2 para o Y. Tranquilo? Então vamos lá. Então pega. Perdão aqui. Então vamos lá. Então fica 5 e menos 2. E o ponto que é simétrico a ele é o ponto G, que tem como coordenadas menos 5 para o X e menos 2 para o Y. Tranquilo? Volta lá para o slide. Então vamos lá. Vou parar aqui para não dar confusão. Então eu verifiquei o A, verifiquei que não existe simétrico, né? O L existe simétrico. Vamos lá, o J, ele está a 3 distância de 3 unidades de relação ao eixo Y. Aqui não tem nenhum ponto, então J não vai ter simétrico. O ponto K está a 2 distâncias, aqui não tem ponto, então não vai ter simétrico em relação. O B, ele está 2 distâncias em relação ao Y, e o E também está 2 distâncias em relação ao Y, certo? Mesma linha, 2 distâncias. Então, esses dois pontos são pontos simétricos em relação ao eixo Y. Ponto B e ponto E. Vamos lá colocar. Certo? Então, o ponto B que tem como coordenadas 2 para o X e 1 para o Y. E o ponto E, que tem como coordenada menos 2 para o X e 1 para o Y. Então vamos lá. Então fica 2 para o X e 1 para o Y.
E o ponto E ele vai ter menos 2 para o x e menos 1 para o y. Tranquilo? Letra B também. Ok. Então vamos lá. Na letra A, ele cria ponto simétrico em relação a x, que eu tenho ponto simétrico B e K, são simétricos em relação ao eixo x. O ponto D e o ponto I são simétricos em relação ao eixo x. Professor, o que é simétrico? Estão à mesma distância, certo? Estão à mesma distância. Então, se eu pego aqui o ponto B e a questão é em relação ao eixo x, o ponto que é simétrico a ele é o ponto K. Tranquilo? É o ponto K, porque está a mesma distância em relação ao eixo. No caso da letra A, é o eixo x. E no caso da letra B, é o eixo y. E o ponto F e G são simétricos. Letra B, L e G são simétricos ao eixo y. E B e E são simétricos ao eixo y. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte: ao lançar dois dados, um vermelho e um azul, Camila obteve os resultados a seguir. No primeiro lançamento, ela obteve 6 e 1, e no segundo lançamento, ela obteve 1 e 6, certo? Letra A pergunta: indique o resultado obtido em cada lançamento por meio de um par ordenado. Lembra que par ordenado é x, né? E y. Primeiro é o x e depois é o y, certo? Em que o número voltado para cima do dado, né? Em que o número voltado para cima do dado. Vermelho representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo da abscissa, então o vermelho é o x. Azul representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo das ordenadas, então o azul é y e o vermelho é x, certo? Vermelho x e azul y. Ele quer que você faça a correspondência do par ordenado. Então vamos lá, muito simples, né? Vamos responder aqui a letra A. Primeiro lançamento. Qual foi o par que foi obtido? Vamos voltar lá. No primeiro lançamento foi 6 e 1. 6 para o x e 1 para o y. Então você coloca 6, tranquilo? Segundo lançamento. É o segundo, que é o segundo lançamento. Foi 1 para o x e 6 para o y. Então, foi 1 para o x e 6 para o y. Muito fácil, tranquilo, tranquilo. Então, concluímos, né? Fizemos
A letra A da nona. Morreu, letra A já era. Compreendido? Vamos para a letra B. Certo? Aqui na imagem não aparece a letra B, mas eu vou ler a letra B. Diz o seguinte: os pares ordenados que você escreveu no item A são iguais? No item A, os pares ordenados 6 e 1 é o primeiro par. E o segundo par, 1 e 6, são iguais? A resposta é não. Não são iguais. Aí ele quer que você justifique. A justificação é a seguinte: o par 6 e 1 indica 6 unidades no eixo das abscissas e uma unidade no eixo das ordenadas, certo? Esse par aqui, ó, 6 e 1, o que ele significa? Ele significa 6 unidades no eixo das abscissas e uma unidade no eixo das ordenadas. Enquanto o par 1 e 6, o que você vai escrever? Você vai escrever aí: indica uma unidade no eixo das abscissas e 6 unidades no eixo das ordenadas. Essa é a justificativa. Vou repetir novamente. A resposta é não. Não são iguais, porque ele pergunta: são iguais? Não. A resposta é não. A justificativa é a seguinte: pois o par 6 e 1, que é o que está na tela, indica 6 unidades no eixo das abscissas e uma unidade no eixo das ordenadas. Tranquilo? Aí, enquanto 1 e 6 indica uma unidade no eixo das abscissas e 6 unidades no eixo das ordenadas. Tranquilo? Então, com isso, concluímos aí a atividade que está na página 172 do material de vocês. Tranquilo? Um abraço a todos. Até o próximo encontro.